Fábio, então como nós abordávamos antes, os pacientes têm vivido mais, vão aí aos seus 70 anos, na sua grande maioria, mas nesse período que eles estão em tratamento com essas drogas, eles têm mais problemas cardíacos. E a mortalidade, tem trabalhos demonstrando isso, a mortalidade por problemas cardíacos é 4,5 vezes maior em portadores de HIV do que o paciente não portador. Como é que nós vamos abordar isso? Isso ocorre por quê? Assim como em diabéticos e outros tipos de cânceres, né? Tem um estudo então publicado em 2011, o DAD, o DAD Study, que estudou quase 20 mil pacientes e demonstrou isso, né? Então esse risco de 4 a 5 vezes maior de morte nos pacientes HIV e morte por risco cardiovascular. Por quê? Tentar explicar isso para o público de casa entender com mais facilidade. O componente da disfunção endotelial, que é o vaso sanguíneo inflamado, né? Essa disfunção endotelial, essa inflamação do vaso sanguíneo, se dá mais precocemente em quem usa os tratamentos para o HIV, né? Então esses medicamentos eles antecipam esse processo de inflamação vascular do vaso sanguíneo. E assim há uma grande chance, com uma velocidade maior de depósito de placa de gordura nesses vasos, né? E com isso, essa placa de gordura acumulando vai obstruir uma coronária, uma carótida e provocar então uma lesão vascular grave, um infarto, um acidente vascular cerebral, enfim, uma doença vascular sintomática e grave. E isso é próprio de todos os esquemas de tratamento. Qualquer que seja o medicamento que utilizemos, ele tem esse risco aumentado. Alguns medicamentos mais, outros menos, né? Mas todos os medicamentos usados no combate ao HIV, eles aumentam esse risco. Assim, quando indicamos o tratamento ao paciente, junto com a sua família, a instrução se dá no sentido da adesão ao tratamento, do reforço, então, na realização de atividades físicas e também de um acompanhamento, por vezes, com um nutricionista, para correções de alguns hábitos alimentares. Aquelas medidas que os cardiologistas recomendam regularmente aos seus pacientes de realização de atividades físicas com pelo menos 3 vezes por semana, se possível supervisionadas e com mudanças na alimentação, redução de sal, redução de gordura, elas são ainda mais importantes nos pacientes HIV. Essa é uma dificuldade que encontramos, né? Eu, em particular, trabalho com educador físico. Eu tenho um educador físico que eu indico, que é o Alex Finamor, que tem uma academia que recebe os meus pacientes para isso. Eu indico todos eles porque eu trabalho em conjunto com esse profissional. Assim como a gente tem uma nutricionista no nosso consultório, que é a Carmen Lígia. Nós somos em 7 infectologistas ali e nós recomendamos com ela ou com outro nutricionista. Mas é importante ter um educador físico, ter um nutricionista trabalhando em conjunto nisso, porque desde o princípio da utilização desses medicamentos, o paciente tem que mudar seu estilo de vida, né? Para você ter ideia, doutor Arnoldo, cerca de 50% dos pacientes vão apresentar problemas de colesterol, triglicerídeos ou aumento da glicose, né? Com risco de diabetes no futuro. Porventura disso, lá no hospital universitário, nós temos um grupo de estudo dos nossos pacientes, né? Então, quem nos auxilia lá é o Dr. Alexandre Naljors. Esse grupo de estudo é coordenado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a doutora Sandra Costa Fux, e a gente faz a avaliação rotineira do risco cardiovascular nesses pacientes. E a gente enfrenta alguns problemas que são também problemas compartilhados com a cardiologia, muitos desses problemas. Não existem scores para a gente avaliar de maneira adequada o risco cardiovascular desses pacientes. Os scores utilizados, eles são de populações norte-americanas da década de 70 e para faixas etárias diferentes. Nossos pacientes tendem a ser mais jovens, né? E que na época não tinham esse fator de risco adicional que é o HIV.
que não tinham esse outro fator de risco que é o uso dos medicamentos. Então é difícil de analisar, predizer esse risco cardiovascular. No ano de 2013, agora, nós avaliamos 70 pacientes e testamos, então, um medicamento para tentar prevenir isso. Não é propriamente um medicamento, é a reposição de uma vitamina chamada ácido folínico, que já foi utilizada em algumas populações de cardiopatas, diabéticos, e ainda a gente não tem o resultado disso. Então está em fase final de análise desses dados e em breve a gente vai ter esses dados publicados. Então, tanto aqui em Santa Maria quanto em Porto Alegre e outros locais do mundo, a temática principal hoje em HIV para estudar, para ajudar os pacientes, é sobre o seu risco cardiovascular. Então, hoje em dia é a temática central, assim, não só o tratamento, mas o risco cardiovascular. Fábio, em outros programas a gente já tem comentado com os colegas que têm estado aqui, né? Os fatores de risco acabam sendo os mesmos para todo mundo. Então, aquilo que a cardiologia vem desde Framingham, lá nos anos 50, serve para todas as áreas. Serve para oncologia, serve para reumatologia, serve para infectologia. Os fatores de risco são os mesmos, né? Então, nós temos que bater em cima, persistir nisso aí, mas é o que realmente comprova uma melhor qualidade de vida e uma maior sobrevida. Mas nós estamos em Santa Maria, Fábio, na nossa cidade universitária, cidade coração do Rio Grande do Sul. Como é que está a AIDS em Santa Maria? Nós temos enfrentado sérias dificuldades na assistência na política de AIDS. O que acontece? Pelo boletim epidemiológico publicado em 2011, eu não tenho os dados agora de 2013, Santa Maria era a 27ª cidade em número de casos de HIV do Brasil. O detalhe é que os casos notificados são aqueles casos que estão recebendo tratamento, né? Não são todos os pacientes HIV, né? A cidade líder é Porto Alegre. Então, se eu não me engano, entre as primeiras 50 cidades, Santa Catarina e Rio Grande do Sul englobam em torno de 44 cidades. Então, o sul do país é uma área de alta prevalência de HIV. Isso se tornou um problema de saúde pública sério no sul do país. Particularmente, Santa Maria tem apresentado uma dificuldade bem séria por questões de assistência. A assistência em HIV, a priori, é dada pelo Sistema Único de Saúde. As pessoas deveriam ter acesso ao diagnóstico, elas fazem seu exame, como a gente está aqui estimulando as pessoas, vão lá, façam o seu exame todo ano, uma vez por ano. Só que o problema que as pessoas se deparam é que elas fazem o exame, daqui a pouco vem um exame positivo e elas não conseguem ter essa chegada ao médico via saúde pública. Nesse momento, em Santa Maria, nós dispomos apenas de um médico infectologista que atende pela Prefeitura Municipal, né? Em 11 de dezembro agora, 35 dias atrás, houve uma audiência pública na Câmara de Vereadores debatendo sobre o assunto da precariedade da assistência de saúde em HIV, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais, por causa dessa dificuldade de acesso das pessoas a um médico que trate HIV, a um médico infectologista, né? E não houve nenhum acerto nesse momento. No nosso consultório são 7 infectologistas, 3 deles são recém-chegados em Santa Maria, uma delas vem de Porto Alegre, outra vem de Curitiba, outra tinha formação mesmo aqui em Santa Maria, os 3 disponíveis para trabalhar pela rede pública, e a rede pública não se mexe. Como a gente viu essa semana, né, o próprio secretário de Saúde abandonou o cargo porque considerou muito burocrata o sistema para lidar com as finanças e não consegue destinar as finanças para aplicação nas áreas frágeis do sistema de saúde, né? E a política de assistência HIV tem sofrido muito com isso. Então, o Hospital Universitário atualmente tem uma demanda reprimida, né? São apenas 3 médicos que atendem, antigamente eram 5.
as pessoas não conseguem ter acesso a consultas médicas e isso tem dificultado muito assim o tratamento precoce dessas pessoas. Então, por mais que eu chegue aqui no programa e diga assim, ó, você tem que fazer exame anti-HIV, sim, tem que fazer exame anti-HIV. O sistema de saúde em Santa Maria ainda é muito frágil no sentido de dar acesso às pessoas que têm o diagnóstico de HIV, chegar para a primeira consulta com um médico especialista para realizar aqueles exames que a gente comentou durante essa entrevista. Bom, então estamos chegando ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista. Hoje entrevistando o infectologista Dr. Fábio Pedro, nosso amigo lá do Hospital Universitário, daqui do Hospital de Caridade, que fez uma abordagem dentro do possível desse tempo que nós temos dos 3 blocos. Claro que nós teríamos conversa para mais de hora sobre um assunto que é tão discutido e tão importante para toda a sociedade. Meu muito obrigado, até a próxima semana com o programa Conversando com o Cardiologista.